E teve um aluno nosso do Ganhando o Mundo, que eu acho maravilhoso esse Ganhando o Mundo, né? Esse programa que a CED patrocina. Ele é filho da minha manicure. Ele estuda aqui no colégio estadual e ele é filho da minha manicure. Ele foi para Irlanda. Coincidentemente, ele foi para Irlanda estudar. E aí, pessoal, ele teve que, nos últimos, eu não sei que período que foi, ele teve que arrumar um emprego. Então, ele levou uma carta da escola, arrumou um emprego de meio período e trabalhou nesse lugar. Não precisava nem ganhar dinheiro nem nada, era o fato de ter que trabalhar, né? Eu achei legal, né? São as outras visões de educação que a gente verifica por aí, né? Vai tendo contato. Achei muito legal. Meus queridos estudantes da quinta-feira, meus guerreiros, bom dia. Sejam todos bem-vindos. É o pessoal que está nas escolas, né? Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Bem? Quantos leões já mataram aí na escola? Ou as escolas de vocês começaram tranquilas? A minha, tá, eu acredito que esteja tranquilo. Eu estive lá essa semana, tá tudo tranquilo. Acredito que ainda esteja tranquilo. Mas é isso, né, gente? É o nosso trabalho. É. Então, pessoal, Aqui começou com mudança de direção, porque virou cívico-militar. entendi. Então, Virou cívico-militar no recesso? Nesse período? não, já estava no cívico-militar, só que aí teve uma prova, Ah, porque a sim. troca de direção, né? Aí foi essa questão. Trocou a direção. Vamos ver o que vai dar. Até se adaptar, né? É, Aqui também, na minha escola, a gente tinha a vice, a diretora, ela tinha assumido, e aí ela fez a prova, ficou super bem colocada, uma pessoa excelente também, e aí a vice dela só que trocou. Mas veio uma outra pessoa, assim, também bem profissional, sabe? Assim, que, né, vem aí para somar. Mas as mudanças, pessoal, entendo o que a Carmen quer dizer. As mudanças, mesmo que positivas, elas trazem assim uma certa ansiedade, né? É natural, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. sim. É que eu fico sempre preocupada porque eu tenho problemas de saúde, daí eu tenho problemas às vezes com horário, problemas que tem que sair para ir médico, isso, aquilo. Aí já me preocupa um pouco por isso também. Entendi, tá certo. Mas eu desejo aí sucesso, tá? Que dê tudo certo na sua escola, para vocês, para você, tá bom? Obrigada. Vai dar tudo certo. Bom, meus queridos cursistas, então essa reunião de hoje é uma delícia, gente. Tem bastante informação, uma reunião leve, tem algumas sugestões que quem ainda não pensou na sua implementação, tem algumas sugestões para vocês implementarem, tá? E olha só, eu vou aproveitar e falar agora. Eu vou dar uma pesquisada quem fez o RAF, tá bom? Por quê? Como nós todos somos profis e a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, eu sei que às vezes a maioria de vocês estão nas escolas. Eu vejo que às vezes o Wi-Fi escola não dá certo para fazer, né? Às vezes até a rede de educação, e a gente acaba deixando para depois. E às vezes a gente esquece. Gente, aconteceu comigo. Eu esqueci de fazer meu RAF. E o meu professor me avisou. E aí eu falei, vou fazer a mesma coisa com os meus cursistas. Não vou falar aqui, tá? Não quero expor ninguém, né? Não é nosso interesse, não é nossa intenção. Mas assim, hoje, depois que eu terminar a aula de vocês, eu vou fazer um levantamento. Aí eu vou mandando um e-mail, um recadinho no WhatsApp, tá? Para vocês em particular, para vocês lembrarem. Por quê? Dia 14/8, gente, mais ou menos daqui 3 semanas, né? Essa semana já acabou, né, pessoal? Graças a Deus já estamos vencendo mais uma semana. Então a gente tem duas aí de agosto. É o prazo de vocês terminarem os RAFs, tá? Então, para a gente terminar com tranquilidade. Então vamos lá. Aqui é aquele recadinho para a gente manter as câmeras abertas, tá bom? De preferência, fazer o nosso curso pelo computador, para efetivar aí a nossa participação e a nossa presença. Esta é a nossa agenda de hoje.
Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20, conexão saberes e práticas 2 minutos, na prática e troca de saberes 38 minutos, registro de acompanhamento formativo, o RAF 10 minutos, para concluir e saiba mais 5 minutos. Pessoal, a nossa atividade hoje na prática, o link dela também é um link que vai ser colado no nosso caderno de implementação, tá? Então, no momento lá, a gente vai conversar, a professora orienta vocês e vai dar tudo certo. Bom, olha só, meus guerreiros de quinta, nós estamos já indo para o final da nossa jornada. Estamos, digamos assim, 60%, né, da carga horária. Estamos hoje completando 60% da carga horária. Nós iremos trabalhar Tentáculos do Racismo, parte 2, tá? Nossa reunião desta semana. Bom, e os objetivos da nossa reunião? Entender as diferenças entre racismo e bullying. Compreender como o racismo apresenta-se no contexto digital e elaborar estratégias pedagógicas de prevenção e combate ao racismo, tá? Então, esses são os 3 objetivos da nossa reunião de hoje. E para começar, nós vamos assistir este vídeo. Me sinalizem se o som não estiver bom, por gentileza, tá? Que esse vídeo é importante porque ele abre aí o nosso acolhimento. Dentro dessa Dentro dessa mochila bem recheada, vive uma caixa de lápis de cor. Dentro da caixa moram 12 lápis, um de cada tom, todos bem diferentes. Tem lápis grande porque foi pouco usado, tem lápis pequenininho porque já coloriu muito desenho e foi apontado muitas vezes. Você sabe que lápis de cor não são pessoas, mas e se fossem? Vamos imaginar que cada um deles é uma criança e que a caixa é uma sala de aula. Pegou a ideia? Se a caixa é uma sala e os lápis são estudantes daquela turma, que como estão coladinhos, precisam se tratar com respeito. Acontece que às vezes, colegas mais valentões, vamos fazer de conta que são esses lápis grandes, acham que podem desrespeitar e tratar com violência os outros estudantes, só porque são diferentes. Se esse jeito agressivo acontece sempre, o nome é bullying. E é bem chato quando acontece. O lápis que sofre agressões fica triste, com medo e até com receio de ir para a escola no dia seguinte. Escola é lugar de aprender, brincar e ser feliz, certo? Bullying pode ser até crime. Todo mundo sabe que não pode ser violento nem ameaçar os amigos, mas precisou virar lei para ninguém duvidar. Se você viu alguém sendo valentão com algum colega, primeiro, não participe, porque não é brincadeira e não é engraçado. E depois, procure professores, a direção ou um funcionário da escola, que são os melhores conselheiros e vão saber o que fazer. E se no meio dessa violência um colega for xingado, ameaçado ou agredido por ter a pele escura ou cabelo crespo, ou alguma outra característica como essas? Nesse caso não é bullying, é racismo, outro crime bem grave. E pior, não acontece só na escola. Não é piada nem brincadeira tratar mal uma pessoa por ser negra ou indígena. Todas as pessoas, independente da religião e do lugar de nascimento, têm valor, muito valor, porque é um ser humano. Os lápis de cor que vivem na caixa de lápis de cor, que vivem na mochila dos estudantes, têm o direito de ser do jeitinho que eles são. Cada um colorido de uma cor diferente. Agora você já sabe o que é bullying e o que é racismo. Saindo da imaginação, é importante pedir ajuda a um adulto se você presenciar um ato de violência na escola ou uma atitude racista. Na escola, todo mundo tem que ajudar a combater o bullying e também precisa ter espaço para falar sobre o racismo, sobre como não ser racista. Todo mundo precisa andar junto.
Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo do acolhimento? Não briguem. Gente, obrigada, Amélia, também achei. Pessoal, por mais que seja um vídeo assim mais, digamos, voltado, desculpa, não vou, não vou usar de forma pejorativa, tá? Um vídeo mais infantil, né? Mais didático, infantil assim no sentido, né, didático. Ele é um vídeo que também que serve para os nossos estudantes. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu me senti assim super confortável de passar até para o ensino médio, porque por mais que ele tenha essa característica, né, mais didática, mais lúdica, a mensagem é muito boa. E às vezes é isso que eles precisam, né? Ver as coisas de uma forma bem simples mesmo para poder internalizar. Então vamos lá, tá? Olha só. Esse vídeo aqui, pessoal, apontou as diferenças entre bullying e racismo. E aí eu vou fazer perguntas, eu vou solicitar que meus cursistas falem com a gente, tá? Então vamos lá. Quais são as diferenças entre bullying e racismo? Deixa eu ver aqui quem eu vou pedir para falar com a gente. Eu vou pedir para Lila. Lila, por gentileza, compartilhe conosco. Quais são as diferenças entre bullying e racismo? Eu acho que bullying é qualquer ação assim que vai machucar, vai magoar alguém, é, independente da cor. Eu acho que qualquer situação, né, de intimidação, independente da cor. Agora, o racismo já não, já racismo já é voltado para a cor da pele. Eu acredito que seja isso. Muito bem. Faz todo sentido no que você falou, tá? Então você consegue entender mesmo a diferença, né, de bullying e racismo. Os dois agridem psicologicamente, né? E o Sim. racismo é mais ligado ao tom da pele. Uhum. Muito obrigada, tá? Gente, agora, por que é importante no ambiente escolar? Eu vou pedir para a Célia falar com a gente. Deixa eu ver, gente. Não, ó, gente, eu e meu TDAH. É a Amélia, quer ver? Ai, me perdoe, tá? Eu troco o nome dos alunos, eles ficam bravos comigo. Amélia, por que é importante no ambiente escolar saber diferenciar as práticas de bullying das práticas de racismo? Acho que a Amélia não ouviu. E a questão da Amélia também é a internet. Então, eu vou pedir para. Ah, tá, aqui, ó. Para não cometer erros. Principalmente ela deve estar, eu sei que ela tem um probleminha no som às vezes. Tá, e principalmente, então acredito que ela deve estar respondendo ali no chat ainda. Isso, para não cometer erros, principalmente preservar as vítimas. Muito bem. E obrigada, Amélia, obrigada, Lila. Isso, e ela complementa, entender os encaminhamentos. Perfeito, tá? A gente vai chegar nessa questão dos encaminhamentos, né? A Amélia já trouxe aqui a situação, a questão dos encaminhamentos. Pessoal, eu não sei vocês. Pode falar, Kelly. Prof, vou falar com a câmera fechada, tá? Tudo Eu bem. vejo, assim, muito sobre também o racismo, ele fere a nossa história, né? Eu não vejo ele, na verdade, só como uma questão da cor. Eu vejo até como uma questão da nossa raça, da nossa cultura. Eu posso até estar sendo errada no que eu estou colocando, assim, mas eu vejo que hoje em dia muito se aplica também na questão de sermos de outros lugares, né? Vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu sou do norte e moro no sul. E às vezes acontece muito essa discriminação e a gente se sente assim ferido. Eu acho que o racismo ele fere as pessoas de uma forma assim muito dolorida, de verdade, assim, que mexe com todo um contexto que está para trás, né? Mesmo o bullying sendo às vezes, muitas vezes é tido por eles, pelas pessoas que cometem como um ato de brincadeira, às vezes sem Uhum. intencionalidade, mas tem intenção também.
Mas o racismo não é só a intenção, é a ferida que ele deixa nas pessoas por mexer na parte que fala da cultura, da pessoa em si, do que está para trás, de todo um contexto histórico, sabe? Era isso, prof, que eu queria complementar, colocar a minha opinião. Obrigada. E assim, Kellen, realmente, sabe, a questão do racismo no nosso país, ela é uma ferida muito profunda e a gente precisa tratar. E ela está ligada a questões de cor de pele, mas o racismo ele se amplia para a questão cultural, porque foram um povo que veio trazido para cá de forma forçada. E esse povo tinha cultura, esse povo tem a sua religião. Aqui eles desenvolveram, ou porque a gente sabe que uma religião se eu não me engano, é a Umbanda. Desculpa, gente, se eu errar, tá? Eu também estou aprendendo. É que eu confundo. Tenho uma dificuldade com o nome. Se eu não me engano, a Umbanda ela foi criada no Brasil, justamente pelos povos os africanos que vieram trazidos para cá. E esse racismo, ele não só ficou no aspecto do tom de pele, ele se alastrou para toda digamos assim, os aspectos da vida dessas pessoas. Então, houve muito, por muito tempo até uma discriminação com as músicas, com o cabelo, o tom de pele, a religião. Então, realmente, o racismo ele é algo que fere muito. O bullying também fere, né? E o racismo também. E quando você traz essa questão, Kellen, de pessoas que vêm de outros lugares, nós estamos falando de xenofobia, que também é um crime. Nós estamos percebendo no mundo, pessoal, uma onda de alguns países, né, alguns governos anti-imigrantes. Então, a gente não precisa sair do Brasil, a gente pode olhar o nosso próprio país, como a Kellen trouxe. Aqui em Foz, por exemplo, a gente recebe muitas pessoas do Nordeste, do Norte, assim como nós recebemos pessoas de outros países. E vira e mexe, a gente vê mesmo casos de xenofobia com essas pessoas, né? Eu, infelizmente, tive o desprazer de ouvir de um colega professor que ele não gostava nem de ouvir o sotaque dos nordestinos. Isso eu ouvi dentro de uma escola pública aqui em Foz, né? E, enfim, não sei se a pessoa tem noção do que ela falou, né? Ela falou ali para adultos. Eu sou baiana, eu nasci na Bahia. E eu só não sofri mais discriminação porque eu não tenho sotaque. E eu fico pensando, e se ele tem uma fala dessa numa sala de aula? A gente tem recebido muitos estudantes aqui, muitas crianças, adolescentes, que os pais vêm fazer medicina no Paraguai, os pais vêm trabalhar aqui, né? E infelizmente a gente acaba também tendo contato com esse tipo de situação, né? Mas é isso. Obrigada, Kellen, pela sua colaboração. Bom, pessoal, agora nós vamos entender aqui, tá? Na verdade, vai só colaborar, complementar aquilo que vocês falaram, tá? Que é os conceitos de bullying e, o conceito de bullying e o conceito de racismo, tá? E por quê, gente? Para a gente poder combater essas violências no ambiente escolar, a gente precisa entendê-las, tá bom? Leonice, por gentileza, leia para nós o que é bullying. O que é bullying? É uma prática intencional e repetitiva que objetiva intimidar ou agredir outra pessoa sem que ela tenha a possibilidade e a capacidade de se defender, numa relação desigual de forças ou poder. É um ato entre crianças e adolescentes. Isso. Muito obrigada. E agora, gente, do racismo, o conceito, eu vou pedir para Maria José. Maria José, por gentileza, leia para nós o que é o racismo. Como é quando todos. Bom dia. Bom dia. Eu estou fazendo atendimento, é por isso. Ah, tá. Então eu vou passar para outro cursista, tá bom? Rejane, leia para nós o que é o conceito de racismo que o slide traz. O que é racismo?
É um sistema de discriminação baseado em raça, no qual certos grupos são considerados superiores ou inferiores com base em características físicas percebidas, como a cor da pele. Importante ressaltar que o racismo é um fenômeno social e não biológico. Racismo é crime. Lei número 14.532/2023. Obrigada, Regiane. Então, pessoal, tanto o bullying é crime, tanto o bullying quanto o racismo, eles são crimes. E aqui ele traz, bem de uma forma mais ilustrada, a questão da diferença entre um e outro. E assim, gente, quem não fez sua implementação, olha, é uma excelente ideia para trabalhar com os estudantes. Porque eu não sei vocês, eu vejo, e às vezes, né, a gente vai se recordando. Muitas vezes na escola, a gente colocou tudo no mesmo cesto quando as coisas aconteciam. A gente tratava racismo como bullying, sabe? Não tinha essa definição clara. E é importante a gente separar essa definição para a gente poder combater. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esses conceitos? Podemos seguir? Bom, então vamos lá. Olha só. E no ambiente virtual, gente? Como essas violências têm aparecido? Levantem a mãozinha, ó, o sinalzinho do positivo. Quem aqui já observou, já presenciou uma ofensa racista ou bullying, até entre nossos estudantes no ambiente virtual? Quem já presenciou ou já soube de casos que aconteceram? Realmente, né? Infelizmente, né, pessoal, a gente também observa nesses espaços virtuais, por quê? Porque eles fazem parte da nossa sociedade. E assim como a escola, a família, o trânsito, uma partida de futebol, vocês viram a Copa, né? Como tivemos alguns atos racistas vindo dos próprios jogadores, de algumas torcidas, ou seja, todos os espaços onde há interação humana, infelizmente, a gente observa essas violências. Então, para ilustrar isso que nós estamos falando, eu trouxe aqui o título de duas reportagens, tá? Racismo nas redes sociais bate recorde de denúncias em 2024, diz estudos. Esta é uma reportagem, tá, que foi publicada em 4 de setembro de 2025. E a outra, estudo revela elevada prevalência de cyberbullying entre adolescentes brasileiros. Agressões em ambientes virtuais foram mapeadas por pesquisadores da Escola de Enfermagem do IBGE. Mulheres e jovens com saúde mental comprometida estão entre as principais vítimas, né? Terça-feira, 10 de setembro de 2024, foi quando essa reportagem foi publicada. Então, nós percebemos aqui que há violência, sim, dentro dos espaços virtuais. E aí, pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de alguma situação em que, diante de um episódio de racismo virtual, pode ser na escola, com um familiar, um parente, né, ou na própria casa, diante de um episódio de racismo virtual ou cyberbullying, a comunidade escolar ou você individualmente conseguiu gerar uma resposta positiva, transformadora ou de superação? Quem tem algum relato aí da sua experiência como professor que percebeu? E mesmo que não conseguiu, prof, eu tive, não consegui, não tem problema, pode falar que isso só enriquece o nosso curso aqui, pessoal. Quem poderia colocar? Todos, nenhum de vocês presenciaram, gente, uma situação? Bom, então, deixa eu não sei se eu já comentei com vocês, né? Eu já presenciei na escola tanto situações de racismo
como situações de cyberbullying, né? A Amélia colocou que já presenciou várias vezes. Amélia, se você quiser escrever, eu sei que você está com problema no microfone. Se você quiser escrever no chat, dar sua opinião, enquanto eu falo aqui a minha, tá? Passo a minha experiência. Gente, eu já presenciei várias situações na escola, de estudantes que, nos grupos de WhatsApp, ofende os outros estudantes, ofende professor. Teve um grupo lá que criou um Insta, como que é? Ayrton Fofocas. Aí eles postavam tudo da vida alheia lá, até de professor. Ayrton Fofocas. Por que que eles não são criativos assim para estudar, né? Enfim. E aí, gente, como que a escola resolveu? A escola chamou os responsáveis, pediu para pagar, né? Fez os encaminhamentos. Que na época, né, como a gente está em sala de aula enquanto professor, a gente fala assim, resolveu lá. Só que hoje, trabalhando com, é, com o clima escolar e conhecendo, eu pensava assim, resolveu, fez o papel lá, resolveu, os pais assinaram ata. Só que hoje, trabalhando aqui com vocês e aprendendo bastante, eu vejo que realmente tem um protocolo que a escola segue, sabe? Porque a escola também tem um certo limite. Então, acredito que isso gerou uma resposta positiva, porque realmente a gente vê assim que as coisas pararam naquele momento, né? As coisas realmente pararam. Então, agora eu vou ler aqui o chat, tá? Ó, então, a Amélia colocou que já presenciou várias vezes. Ontem mesmo, um estudante chamou outro de macaquinha por causa do cabelo. O mais intrigante é que os dois têm cabelos cacheados. E aí, e Amélia, você pode responder aqui, o que que aconteceu? Vocês fizeram algum encaminhamento? Você acha que gerou transformação? Esse estudante pediu desculpa? A Andrea coloca o seguinte: na minha escola, também tivemos um aluno que criou um perfil de professor na escola para postar absurdos. E eu não sei com vocês. Já aconteceu do seu querido Classroom? Eles uns se passarem, entrarem no Classroom do outro e começar a escrever coisas no nosso mural, né? Isso já aconteceu muito. Comigo também. Então, gente, olha só. A Andrea colocou o seguinte: foi feita a reflexão com os dois usando um espelho. Perfeito, legal. A Andrea colocou também que eles fizeram os encaminhamentos, né? E essa questão dos encaminhamentos, gente, quem não está na equipe pedagógica, né, que é o meu caso, sou professora, a gente vai entender melhor onde que os pedagogos, os diretores se pautam, né? Se baseiam para fazer esses encaminhamentos. Será que é naquela conversa que a gente sempre teve pedagógica na escola? Porque a gente sempre parte para a parte formativa, né? Olha, isso é errado. Será? Será que é só nesse campo, quando ocorrem essas violências, será que os encaminhamentos são feitos da mesma forma como a gente trata em disciplina, algumas questões de falta de respeito, ou há um encaminhamento específico, tá? A gente já vai chegar nisso daí. Bom, pessoal, mas para além de ofensas individuais, né, como as meninas relataram aqui, de perfil falso, para postar absurdo, será que existem outras formas do racismo se manifestar nos meios digitais? O que vocês acham? Eu vou agora passar um outro vídeo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Até bem pouco tempo, se você buscar óticas, estilosas, o visual é mais cool, né? Mais legal. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio... A foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul. E por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei no primeiro momento, assim, eu disse, não pode ser.
E quando eu busquei, né, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto. E foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época, eu, né, obviamente fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E automaticamente já fiz alguns tweets chamando, assim, a atenção do Google para como, né, isso podia estar acontecendo. E se tu olhares, né, as imagens daquelas mulheres eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo cacheado, tu não via outro tipo, né, e em boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, né, ainda, né, vendo esse tipo de situação. E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está condicionando ou reforçando o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer, então cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas, e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Vocês tinham ideia de que os algoritmos, eles também atuam de forma racista? Rosemary, minha expressão também é igual à sua, sabe? Eu fiquei assim, estarrecida. E assim, o vídeo ele é maior, tá, gente? Essa reportagem tem lá no Saiba Mais, depois se vocês quiserem assistir, inclusive passar para os estudantes. E aí, pessoal, eu vou fazer mais 2 perguntinhas para vocês. Por que no contexto educacional nós temos que considerar as denúncias feitas na reportagem? Anselmo, você pode nos colaborar com a gente dando sua opinião? Por que no contexto educacional nós temos que considerar essas denúncias aqui? Eu estou pensando ainda. Só dar uma... Fica à vontade, tá? A hora que você estiver pronto, você fala. Eu vou chamar outro cursista também para falar sobre a outra, ó. Deixa eu ver aqui um outro cursista. Vera, em que situações de nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Então, fiquem à vontade para vocês refletirem. Se vocês quiserem que eu passe de novo o vídeo, tá? Não precisa, é só a questão do contexto educacional em relação ao racismo. A escola, na verdade, ela tem que trabalhar essas questões, porque são questões sociais, né, que são muito abrangentes, e a escola está inserida dentro desse contexto. Então, nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós temos que trabalhar essas questões
de modo a que os nossos estudantes tenham consciência do que realmente é o racismo e de forma que nós possamos combater ou ao menos diminuir, no caso, essas questões que são muito presentes tanto na escola e principalmente fora da escola. Eu estava trabalhando uma menina ela disse que ela tinha em torno de 10 anos, e ela e a tia dela sofreram racismo, acho que dentro de uma loja. Então, eu digo, para uma criança, né, imagine 10 anos sofrer uma situação de racismo, é muito complicado. E a escola tem que dar um suporte também para tentar diminuir essas questões, esses problemas, e a gente sabe que é um desafio constante. E é isso. Olha, você trouxe algo na sua fala bem interessante, gente, questão da consciência. Pessoal, quem aqui sabia que os algoritmos atuavam de forma racista? Eu não sabia, gente. Quem aqui sabia? Levanta a mãozinha. Pois é. Então, Anselmo. Ah, o Anselmo. Você sabia, Anselmo? Eu É? imaginava. Além disso, você mudando um pouquinho de racismo em si, o algoritmo também, se você pedir uma avaliação, você pega uma avaliação, no caso, para ele fazer uma avaliação objetiva, no caso, 10 questões. Se você pedir para ele fazer a mesma avaliação para uma escola particular, ele vai fazer as questões totalmente diferenciadas, muito mais complexas, respostas bem mais complexas. Se você pedir para uma escola pública, as perguntas são mais simples e as respostas são muito mais simples, dando a entender que as crianças, que os alunos da escola particular, elas são muito mais inteligentes do que a da escola pública. Nossa, não tinha percebido isso, não. Andréia Marta, eu já ouvi essa questão dos algoritmos no curso do Emerer, Cultura Afro, perfeito. No próximo encontro, nós vamos falar bastante do Emerer, viu? Da equipe multidisciplinar. Gente, como diz aquele velho ditado, né? Vivendo e aprendendo. E você trouxe algo importante na sua fala, que é a questão da consciência. Pessoal, a gente precisa fazer com que os nossos alunos entendam e tenham consciência do que está acontecendo nas redes, né? De que, assim, as redes também são racistas, tem algoritmos que também são racistas, porque se a gente não fizer isso, pessoal, eles não vão ter acesso. E aí isso se normaliza. As pesquisas que vêm, os resultados das pesquisas que vêm, o que eles acessam, eles acham que aquilo é normal, porque é culturalmente construído. Então, essa questão de fazer com que os nossos estudantes se conscientizem, reflitam sobre isso, esse é o nosso papel. É árduo? Talvez a gente não colha os frutos, a gente vai plantar essa sementinha e esses frutos a gente vai ser colhido lá fora na sociedade, né? Mas esse é o nosso papel, né? E principalmente isso, Anselmo, que você colocou, fazer com que os nossos estudantes tenham consciência, saibam ser críticos, não serem consumidores de redes sociais, mas ser críticos em relação a todo esse conteúdo que vem das redes sociais também, que vem da internet, que vem do ambiente virtual. Vera, eu pedi para você colaborar conosco a respeito em que situações de nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar. A Vera tá aí? Ou sim. Tá com a Professora, eu não câmera. sei se vai ser bem essa colocação, mas eu e a minha amiga, que estamos fazendo o clima escolar, o trabalho juntos, nós fizemos um questionário para, vamos dizer, na parte da percepção do próprio aluno em relação a isso. E, então, trouxemos para a salinha lá alguns alunos negros, né, pardos e até mesmo os brancos. Pardos, não sei se essa é a língua que eu só posso citar como tal, né? Pardos, pretos, aham. E a percepção ali no questionário é que eles mesmos não se identificam, né? E acabam aí fugindo a eles mesmos não aceitam, né? Que aí nós tivemos também o trabalho passamos um vídeo, outras questões tal, para eles entenderem que aquilo lá não seria não pode virar um sofrimento, o fato de que eles
eles se identifiquem, por exemplo, num papel, ou alguém pergunte numa entrevista que cor que eles pertencem, né? E eles se identificarem como branco sempre. Todos eles se identificaram como branco. Então, foi uma coisa curiosa ali, que eles mesmos não se aceitam, e isso acaba interferindo em tudo. Daí eles vão ser sempre massacrados, né? Nós, na verdade, eu também tenho uma mistura indígena com negro e japonês, é tudo... Então, eu percebi mais essa questão individual também, e claro que na coletiva acaba sendo também, tendo esse espelho, né, de que se eles criam um medo, e as pessoas percebem até, né, e os colegas acabam percebendo, e também eles acabam sofrendo e emitindo um auto-bullying, como que eu posso dizer, né? Sei lá, não sei Olha, se eu soube faz explicar. sentido. Não, faz sentido o que você falou, ô Vera, porque vamos supor, você é professora de qual componente curricular? Inglês e português. Então, aí eu sou de história, tá? Então, sabe por que faz sentido o que você está falando? Porque é assim, ó. Vamos supor, eu fiz isso, que no dia, na Semana da Mulher lá, ou então história, né? A campanha de, sei lá, República, né? Ai, a proclamação da República no Brasil. Quais foram as pessoas envolvidas que atuavam? Se eles forem fazer uma pesquisa no Google, eu vou pedir para eles fazerem, o que que vai acontecer? Só vai vir personagens brancos. Entende? Todas as pesquisas, se eu fizer, gente, vamos pesquisar aí os maiores nomes dos cientistas brasileiros, pessoas que foram, que tiveram uma contribuição, deram uma contribuição na nação brasileira, ou até as mulheres que lutaram pelos direitos das mulheres, as mulheres brasileiras, vem só a maioria, né? Começou a mudar há pouco tempo, mas a maioria desses personagens, dessas pessoas, são pessoas brancas. As pessoas negras, elas nunca foram reconhecidas. Então, esse aluno não se sente à vontade, sabe? Como é que eu vou me reconhecer num país, numa sociedade, onde nunca celebraram a minha cor, nunca identificaram nada de bom? Se você colocar negros no Brasil, vai aparecer só o quê? Pessoas escravizadas, pessoas, sabe, só o lado ruim. Então, só a violência. Então, esse aluno, ele fica perdido, ele fala assim, Cria um medo de se identificar. identificar como tal, né? Meio que inconsciente ou consciente, sei lá. Exatamente, porque assim, tudo que era trazido em relação a essa população era sempre de forma negativa. Nos livros de história, a gente começou a mudar, tá? Nós temos mulheres negras, não só mulheres negras, né? Veio uma lei agora, mulheres da pátria, mulheres que ajudaram a construir o Brasil. Então, a gente tem, assim, uma valorização de grandes nomes, como a própria Carolina de Jesus. Mas isso, vocês viram, na internet, o Google começou a mudar, depois de denúncias. Inclusive, essa reportagem, gente, é uma pesquisa, se eu não me engano, foi uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, Vera, como é que esse aluno se identifica? E assim, pessoal, na nossa classe, professores da rede estadual, ser professor, se você for fazer uma faculdade privada, não é um curso caro para você pagar, é mais acessível. Quantos professores, colegas negros nós temos, gente? É a metade? Não é nem a metade ainda. Então, sabe, Vera, isso se reflete nessa sua atividade. Por que que o Estado, a sede está falando, galera, vamos se reconhecer fazendo esse trabalho? Porque a gente percebe, né? Então, assim, nos livros só tem gente branca, só tem pessoas. Coloca no Google, padrão de beleza é o branco. Então, será que esse adolescente se sente confortável mesmo de se identificar? Mas muito obrigada, viu? Sua atividade aí, sua fala colaborou muito para nossa atividade, porque na educação, gente, a gente tem que pensar no todo, né? Porque tudo que se reflete na sala tem um porquê lá atrás, né? E aí, para fechar essa parte nossa da teoria, lembra que eu falei dos encaminhamentos deixa eu ver aqui para não falar o nome errado, que a Amélia colocou? Gente, em todas as escolas do estado do Paraná,
as equipes de direção e de pedagogia receberam guia de orientações. E aí, até o Anselmo colocou, né? São situações que ocorrem fora da escola, outros cursistas também colocaram. Gente, esse guia de orientações, ele dá respaldo para que as equipes diretivas e pedagógicas sigam, né, protocolos para atuar em situações de violência, bullying, racismo, entre outras, que ocorreram dentro e fora da escola, né? Então, assim, eles seguem esse protocolo e a escola, depois que eu comecei a ter mais contato com esse guia, ela tem um limite. Ela age até um determinado limite como instituição, né? Por exemplo, eu e a Vera sofremos bullying na escola, né? Aí nossos pais foram chamados os responsáveis lá, que estão fazendo bullying com a gente. Só que os nossos pais, eles é que têm o poder, depois dos registros, dos encaminhamentos na escola, de levar para frente, de fazer uma denúncia, de ir numa delegacia, entende? E aí, e muitos pais aqui eu sei que eu tenho bastante pedagoga nessa turma, se elas quiserem colaborar com a gente, muitos pais às vezes não levam. Porque, deixa, sabe, não levo para frente. Porque realmente, gente, racismo é crime, bullying é crime, né? Isso tem que ser combatido. A escola tem um papel formativo, papel de orientar, um papel de registrar, só que quem tem que levar para frente, levar lá para a instância da justiça é a família. Muitas vezes eles não levam. E aí tem também várias questões, né? Várias situações, porque eles não levam. Pessoal, alguma dúvida, pessoal, em relação ao que a gente conversou? Tudo bem? Tudo tranquilo? Perfeita a colocação, sabe, prof? A gente ouve assim, e eu também penso muito no contexto familiar, né? A ausência desses pais, assim, que hoje em dia tem que trabalhar fora, no sentido de não conseguir conversar direito com seus filhos, o acesso à tecnologia, isso é tão perigoso, ainda mais com essa situação que a gente acabou de ter o conhecimento, né, dos algoritmos e tudo. E até falando nisso, esses dias eu fiz uma foto de IA da formatura do meu filho. Meu filho mais velho, ele é autista e ele é negro. Ele é negão, a gente sempre chamou ele de negão, sabe? E aí, quando eu fiz, a minha filha ela é mais clarinha e eu sou parda, né? Mais para o negro também, mais parda. Quando eu fiz a transformação na IA, pedi para fazer aqueles desenhos, né? Que criam na foto da gente, ele me colocou como branca. E aí, quando os meninos viram, mãe, por que a senhora está branca aqui? E eu nem não tive essa explicação, né? Porque a minha cor não sou branca. A minha filha é mais clara, mas eu não sou. E o João, né? Ele saiu assim mais a gente não usa essa expressão, mas um moreno assim mais claro, sabe? E aí você colocando isso tudo faz muito sentido, né? Por que saiu desse jeito? Porque nem essas tecnologias que a gente tem hoje e que se usa muito, a IA está, né, nesse patamar, né? É incrível isso mesmo. Eu achei assim, muito bom para a gente ter esse conhecimento e depois saber como vai direcionar ou saber como é que vai fazer nossas pesquisas de forma mais clara, né? Olha, Keren, você falando agora, né? Interessante esse exemplo que você trouxe. Gente, sabe o que eu lembrei? Pessoal, nada nesse mundão de Deus, que eu falo com os alunos, brinco, né? Claro, cada um com a sua espiritualidade. Nada nesse mundo é neutro, gente. Acho que neutro é só o detergente. Uma professora formadora comentou na nossa formação, só o detergente, o shampoo, não é mesmo? Porque, olha, a tecnologia ela também não é neutra, ela é fruto humano. E nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, a gente não é neutro. Então, a gente precisa abordar isso com os nossos estudantes, com a gente mesmo, com os nossos familiares, sabe? Ter essa questão da consciência. E a Kelly traz uma coisa, gente, que eu vou falar para vocês, tá? Não está aqui no roteiro, mas é algo assim que faz parte da nossa vida enquanto colega, enquanto professores, educadores, pedagogos. Os nossos pais também não estão com a vida muito fácil, a maioria ali, eles trabalham, são assim,
são trabalhadores, né? O aluno de escola pública, os pais são trabalhadores. Não sei se na cidade deles tiver um transporte público de qualidade. Aqui em Foz não tem. Então, por exemplo, uma pessoa trabalhar, eu acho um absurdo, é uma cidade pequena, tem que sair 2 horas antes para poder pegar um ônibus. Então, se esse pai chega em casa tarde, não tem, muitas vezes endividado, também anestesiado com essas redes sociais, com essa questão desses jogos aí, com essas plataformas de aposta, né? Tem um endividamento muito grande aí das nossas famílias. Então, esse pai também está perdido. Ele não teve essa educação, ele não teve essa consciência de como lidar com todas essas ferramentas, com esses aspectos tecnológicos. Nós, enquanto professores, a gente é abençoado. A gente tem um plus, porque a gente lida com isso, a gente é obrigada a refletir. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue refletir sobre tudo. Agora, você imagina esse pai, pessoal, que não tem acesso a esse conhecimento, veio de uma outra educação, né? Então, para ele também deve estar muito difícil. Se para nós que temos aí a formação é difícil, vocês imaginam. Então, eu falo isso, gente, no sentido da gente desenvolver uma empatia com os pais, trazê-los para nós. E talvez, gente, com os nossos pais, a gente tenha que fazer igual com os nossos alunos. Talvez seja a equipe pedagógica, a direção, ou até mesmo a gente, quando atende um pai, que sejamos o único a fazê-lo refletir, porque ele não vai encontrar isso na internet, ele não vai encontrar isso na correria da vida dele, né? Então, talvez a gente também precise, né, assim, fazer esse contraponto também. Quem sabe esse pai, o único momento que ele vai ter de reflexão sobre a sua própria vida e do seu filho é num atendimento da escola, né? Ou uma conversa com a gente. Pessoal, chegou o momento da nossa atividade na prática, tá? Vocês, é bem semelhante, da mesma forma com que a gente sempre faz. Vou dividi-los em 4 grupos. Seria legal já, vocês vão ter bastante tempo, 18 minutos. Seria interessante vocês já escolherem o relator e o redator. Aí vocês vão, a partir das leituras, né? Cada grupo vai receber uma situação problema e vão observar as orientações do guia de orientações e criar uma resposta para essa situação problema, tá? Então, eu vou abrir agora as salas. Aqui já está o material. Não se preocupem. Depois eu coloco o link de novo aqui na sala principal, porque esse link é o link que vocês irão colar no caderno de implementação de vocês, tá? Ah, entendi, Lineuza. Tua internet está caindo. Você está em casa ou está na escola? Escola. Não, tá. As internets não estão muito boas mesmo essa semana. Acho que elas estão de recesso ainda. Manda elas voltarem. Volta, internet. Vários cursistas tiveram problemas com a internet essa semana. Vários. Deixa eu organizar aqui o grupo, tá? Então, pessoal, olha só. Hoje a sala tá bem cheia. Tô muito feliz, viu? Bom, nós teremos 2 grupos com 5 cursistas e dois grupos com 4 cursistas, tá? Quem vai ficar na sala principal? A Carmen, a Ana, a Angelina e a Amélia, que será o grupo 4. Aí a sala 1, Anselmo, Elineuza, Leonice e Lila. Grupo 2, sala 2, Andréia, Kátia, Kellen, Maria e Vera. Grupo 5, sala 3, Ângela, Gilma, Jean, Rejane e Rosemary. Então, meus queridos cursistas, vocês terão 18 minutos. Eu vou aproveitar, fazer a chamada, passar nos grupos, tirando as dúvidas, tá? E daqui 18 minutos a gente se vê. Vou parar de compartilhar.
Amélia, você está na sala principal, tá? Sala principal. Então, vou abrir as salas agora. Ó, ainda quem não aceitou, falta a Maria José. Maria José, aceita aí a sua sala. Isso. Que pequenininho que aparece pra gente, né? Eu posso até ler aqui, mas nossa, eu não consegui pegar o link para aumentar, né? Porque está muito pequenininho aqui. Durante o intervalo, 2 estudantes do 7º ano iniciaram uma discussão após uma partida de futebol. Um deles, branco, direciona ofensas racistas explícitas ao colega negro, utilizando termos pejorativos sobre sua cor e cabelo. A situação gera tumulto e outros alunos começam a filmar com o celular. O sinal toca para o início da aula e os alunos retornam para suas salas, sendo que vítima e agressor estão em turmas diferentes. Em ambas as turmas, o ocorrido é relatado para os professores. Diante da situação problema, consultem as páginas 59 e 60
do guia de orientações e respondam: o que esses professores devem fazer neste primeiro momento? E pergunta número 2, o que a equipe pedagógica deve fazer ainda no mesmo dia em que ocorreram os fatos? Pessoal, quem consegue digitar, minha internet está muito ruim. Eu não consegui nem achar o link, nem abrir o negócio aqui. Só ficou... Não consigo aqui.
Pessoal, vocês estão conseguindo fazer? Então, eu não consegui nem abrir aqui, daí Deixa eu ver com o nome da... Vocês são o grupo 4. Uhum. Vocês estão na aba 1, ó. Tem que clicar aqui na aba 4. Eu não consegui nem abrir o link, não vi, não achei. Daí não sei. Mas aqui do ladinho, ó. Aqui do ladinho, Carmen, ó. Que esse aqui é de outro grupo, gente. Senão vocês. Isso, aí, clica aí. Isso, ó. Esse é o de vocês. Falta só 5 minutos, pessoal. Ixi. Mas vocês não chegaram a escrever nada lá, não, né? Porque senão vocês vão atrapalhar. Ixi. Então eu vou falar com o grupo 1, só um pouquinho. Então, pessoal, conversei com ele. Às vezes muitos aqui estão na escola, mas aí, gente, a gente precisa só organizar para a gente poder realmente focar aqui no curso, porque senão a gente não tem como fazer as duas coisas, tá? Atender, fazer a atividade aqui dos formadores, tá bom? De repente, É o o pessoal que problema. está na escola. Hoje tá tranquilo aqui, mas
Não, sim, mas tem outros cursistas, de repente vocês verem uma outra sala que só que para esse momento vocês fazerem essa formação que vocês têm direito, tá? Senão vocês não conseguem focar. Eu não consegui achar o link ainda, professor. Eu estou vendo aqui porque a colega abriu aqui, né? Mas eu não. Tá sem som. Aqui tem aqui, desculpa. Aqui tem a orientação, tá? Que é a situação problema, que é algo sobre a IA. E depois as duas perguntas é o que vocês têm que responder, tá? Bom, pessoal, todos estão de volta, muito bem. Então, Carmen, eu vou pedir, minha querida, para você parar, a Amélia parar a apresentação, tá? Que a gente vai começar a apresentação dos colegas. É a Amélia que está apresentando. Vamos lá. Bom, gente, então agora nós vamos pedir para os relatores conversar com a gente, tá? Quais foram aí as ideias que o grupo tiveram para poder, no caso, dar a solução para o problema. Então, como nós vamos focar? Nós vamos fazer assim, tá? Vocês vão falar a situação problema e as ideias que vocês tiveram, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Pessoal, já vou por aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui no chat, já que todos voltaram, o link da atividade. Por quê? Porque esse link a gente vai colar no caderno de implementação. Não se preocupe, é o mesmo link para todo mundo, porque tem as abinhas ali dos grupos, tá? Então vamos lá.
Então, aqui é o link da atividade, caso alguém precise e não pegou ainda. Então, gente, vou compartilhar aqui com vocês. E nós vamos começar, então, com o grupo 1. Quem é o relator ou a relatora do grupo 1, por gentileza? Anselmo. Dedocracia? Anselmo, quando você começar a falar, eu vou estipular 2 minutinhos, tá bom, gente? Que daí é bom que fique um tempo legal para depois sobrar tempo certinho para o Rafa, tá? Então tá aqui, ó, eu já coloquei a situação problema. Anselmo, assim que você começar a falar, eu vou soltar aqui. Tá. Então, no caso ali, era para falar a respeito do que os professores deveriam fazer, né, num primeiro momento. Então, a gente decidiu que cabe aos professores, então, num primeiro momento, acolher a vítima, adotando uma escuta, aliás, isenta de juízos de valor. E também, num segundo momento, promover atividades, né, que permitam o diálogo sobre o racismo, destacando que o racismo é crime e que possui também consequências legais. Daí, questão número 2, o que caberia à equipe pedagógica realizar? Convocar para reuniões os pais ou responsáveis legais das vítimas para a ciência de encaminhamentos realizados pela escola. Depois, convocar para reunião os pais ou responsáveis legais de quem provocou ou praticou a violência para orientações. Não realizar a reunião conjunta com os pais ou responsáveis legais da vítima do agressor para evitar a acariação. E atender, no caso, dar atenção à Lei 3.431, de 2017, para evitar a revitimização do estudante, e registrar detalhadamente em ata todo o relato narrado pela vítima e pelo agressor, visando minimizar a necessidade de revitimização, com a presença e ciência dos pais ou dos responsáveis legais. E é isso. Muito bem, parabéns. Vejo que vocês já estão bem alinhados aí, né, gente? Com as orientações, os encaminhamentos que a gente deve seguir. E muito importante, pessoal, não deixar passar, tá? Parabéns, grupo 1. Parabéns pela dedicação, tá? Na atividade. Agora nós vamos para o grupo 2. Quem é o nosso relator ou relatora do grupo 2, pessoal? Vamos seguir a mesma proposta, tá? Primeiro a gente informa para os demais a situação problema e depois as ações que o grupo decidiu, que o grupo construiu. Quem é o relator ou relatora, por gentileza? Grupo 2, quem é o relator? Pessoal, nós não tem a opção não apresentar, tá? Nós teremos que apresentar. Ah, tá, Kelly. E quem que é o... Então, outro pode ser o relator, né? Que tinha, acho que 4 no grupo. Grupo 2, enquanto vocês se organizam, porque a gente não pode também, senão atrapalha o andamento da formação e depois incide no tempo do RAF. Eu vou passar para o grupo 3 e depois... Você projeta? Oi? Você projeta aí, você já projetou, mas daí você vai subindo, né, para mim fazer a leitura. É porque a minha internet do computador, ela também tá caindo o tempo todo, sabe? Só pelo celular mais que permanece, mas a letrinha é bem pequena. Bom, nossa situação, problema, foram 2 alunos do 7º ano que entraram numa discussão após uma partida de futebol, e um deles era branco e ele direciona ofensas explícitas, racistas, a um colega negro, utilizando termos pejorativos sobre a cor do cabelo. E a situação gera muito tumulto e os alunos começam a filmar também. Daí o sinal toca, os alunos vão voltar para a sala, e sendo que vítima e agressor estão em turmas diferentes. E ambas as turmas, o ocorrido é relatado aos professores, e diante do episódio de violência racista, os professores das turmas e a equipe agiram em total conformidade com o protocolo,
e já realizaram as ações imediatas preconizadas pelo guia de orientações. Perfeito, essa é a situação problema, né? Daí, assim, pensando lá no guia, assim, a gente fez a leitura, eu fiz a leitura aqui do meu guia, que eu tenho aqui também junto comigo na minha gaveta, né? Porque agora, nós pedagoga, a gente tem que ter esse guia do lado, né? Então, o encaminhamento é aquele de acolher a vítima, de anotar aquele relato, entendeu? De informar os pais, de construir aquela ata com todos os fatos bem detalhada, né? Então, a gente faz também o registro no SIGO e com a ciência dos pais, né? Então, todo esse protocolo é feito aqui, desse encaminhamento. Daí, a nossa pergunta é assim, pensando na gestão da escola, de médio a longo prazo, integrando o trabalho do diretor e do professor, quais estratégias e projetos que a escola pode adotar para engajar toda essa comunidade no combate do racismo estrutural? Então, nós pensamos aqui em algumas atividades. Por exemplo, eu trabalhei na escola aqui do lado, em outra cidade, e lá nós tínhamos um promotor e ele era negro, sabe? Então, assim, a causa do racismo, assim, ele era uma pessoa muito disposta de estar vindo dar essas palestras, entendeu? Palestra direcionada, que foi a primeira escrita ali, ó. Palestra, mais um pouquinho mais abaixo. Palestras direcionadas para o racismo, bullying, cyberbullying. Criar um trabalho permanente. Ah, tá, esse aqui é outra coisa. Então, primeiro, a gente fazia essas palestras, e ele era uma pessoa muito disposta de estar vindo na escola, e ele direcionava as palestras tanto para o fundamental quanto para o médio, e ele sempre ele fazia um parâmetro com a realidade dele, porque ele era negro. Nossa. E ele não era valorizado, sabe? Ele, inclusive, antes de ser promotor de justiça, ele engraxava os sapatos dos advogados, e ele levava uma vida humilde no Rio de Janeiro. Né? Então, ele começou bem baixo, então ele explicava bem a realidade do negro, do pobre, né? O enfrentamento, todos os bullying que ele já recebeu, os racismos que ele já recebeu pela questão da cor dele, pelo financeiro também, né? E a mãe dele, segundo ele, também trabalhava no fórum, né? Então, assim, numa função também mais de servir um café, de fazer uma limpeza. Então, ele sempre fazia esse parâmetro com a realidade dele. Então, eu achava muito válida a palestra dele. E também nós pensamos aqui em criar um ambiente na escola, mas, por exemplo, pode ser até a presença do grupo Emerer que tem na escola, né? Mas criar um trabalho permanente composto por professor, pedagogo, direção, funcionário, estudantes e famílias, para diagnosticar o clima e propor ações e monitorar casos de discriminação. Eu acho que isso aqui é um trabalho do Emerer também, que o Emerer pode estar fazendo esse grupo de trabalho na escola. Na verdade, é a função do Emerer, né? Fazer as discussões sobre... E toda a equipe, o grupo do Emerer é composto por funcionário, composto por pais, por alunos. E aqui também o estímulo ao protagonismo e coletivos de estudo, apoiar a criação de coletivos estudantis e grêmios reflexivos, dando voz e autonomia aos estudantes para liderarem debates, mostras culturais e rodas de conversa. É colocar os alunos à frente dessa situação, né? Não adianta colocar só professor, só palestra. Eu acho que se nós não colocarmos os alunos, eles não vão entender o X da questão. Mas colocar para ação, colocar para ir nas salas, falarem sobre o tema, para tentar conscientizar os menores, até os alunos do ensino médio. Capacitar os docentes para mediarem conflitos raciais. Acho que os professores precisavam muito, de maneira pedagógica, porque muitas vezes, se o professor não souber conduzir a ação, ele vai ser processado. Eu tenho uma amiga minha pedagoga que ela foi processada por uma mãe, porque ela conduziu a ação de um jeito, a situação, e ela foi mal interpretada, daí ela foi processada. E foi muito difícil, porque mexeu muito com o psicológico dessa pedagoga. Imagino. Então é isso aí, professora.
Muito bem, muito obrigada, gente. Demoraram para apresentar aí e trouxeram assim excelentes ideias. Muito legal, muito boa essa questão desse promotor, né? Que contribuição maravilhosa, né? Ele pode dar, porque ele faz uma ação modelar, ele fala daquilo que ele viveu. Perfeito, parabéns, grupo. Gente, agora o grupo 3. Quem é o nosso relator ou relatora, por gentileza? Eu vou falar, professora. Bom, o nosso Vou tema é soltar aqui. prevenção em rede, estratégias educativas frente ao racismo virtual. Então, assim, o que acontece ali? Um núcleo regional de educação, ele recebeu muitas notificações de várias escolas da região, né, sobre a questão de ofensas racistas no meio digital, como memes, figurinhas, né, de cunho racista. E as escolas alegavam que não estavam dando conta, sobrecarregada, né, para atender tantos casos, a demanda era grande. Aí vem a pergunta aqui, espera só um pouquinho. Qual ação formativa ou pedagógica de caráter macro, envolvendo todas as escolas do núcleo, a equipe técnico-pedagógica do núcleo pode propor para orientar gestores, pedagogos, professores sobre como debater e combater o racismo digital em sala de aula? Bom, então a gente colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo resumir, né? Deve contemplar encontros presenciais e online, abordando temas como a legislação relacionada ao combate ao racismo e aos crimes virtuais, racismo estrutural, institucional, recreativo e suas manifestações no ambiente digital, uso ético da inteligência artificial nas redes sociais, práticas restaurativas e cultura da paz na resolução de conflitos, estratégias pedagógicas para desenvolver o letramento digital crítico e a educação antirracista em todas as áreas do conhecimento, envolvendo aí os componentes curriculares, né? Segunda, como o núcleo pode orientar e instrumentalizar as escolas para que elas realizem ações educativas, né? Deixa eu só esperar só um pouquinho aqui, promovendo o uso ético e antirracista das tecnologias digitais, de modo a prevenir novas ocorrências e romper com a reprodução do racismo recreativo nas redes sociais. Realizar rodas de conversas, oficinas e debates sobre racismo, cidadania digital, ética nas redes sociais e consequências jurídicas dos crimes virtuais, que os alunos acham que não tem punição, né? Desenvolvimento de projetos interdisciplinares entre os componentes, né? Produção de vídeos, podcasts, cartazes digitais, campanhas em redes sociais, concursos culturais com mensagens de combate ao racismo e valorização da diversidade. Promoção de palestras com especialistas, representantes do Ministério Público, realização de encontros formativos com as famílias, fortalecendo a parceria entre escola e comunidade, na orientação do uso consciente das redes sociais. Então, o que acontece, né? Os adolescentes, eles acham que não dá nada não, né? Na escola que eu trabalhava, que eu aposentei, então, todo ano ia do Ministério Público uma equipe de direito, profissionais do direito, fazer palestra para os alunos, mostrando, né, que tem as consequências, sim. Eles têm que saber que tem as leis, né? Outra coisa que eu queria falar, eu comecei a pesquisar aqui para implementar, né? Como eu trabalho com 5º ano, que é criança de 9, 10 anos, aí eu fui procurar uma literatura, né? Estava lendo sobre o tema, tudo. Aí apareceu uma literatura bem bonitinha, né? Só que, olha só, a gente tem que se informar e procurar, porque aí eu fui pesquisar sobre essa literatura e eu vi que ela trazia preconceito. A menina da historinha, ela já começava a literatura ali, já se achando feia, porque o cabelo dela era crespo. Então, já começa com uma ideia negativa. Aí eu falei, olha só, eu já estava preparando, né? Pensando o que eu ia fazer com essa história. Eu falei, opa, né? Não dá não. Aí eu fui pesquisar até achar outra que já começava
num patamar diferente, então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E a questão, assim, também que eu acho que nós, a gente sabe muito pouco, de modo geral, né? A gente precisa se informar, porque, igual fala do racismo estrutural, às vezes está arraigado dentro da gente uma fala que a gente faz ali para o colega, entre os colegas, já demonstra um racismo, né? É verdade. Então é isso. Parabéns, grupo. Parabéns. Regiane trouxe várias sugestões, o grupo, né? Ela relatou que o grupo apresentou, e também uma questão bem importante, tá, gente? A gente observar aí os materiais que a gente vai utilizar. Isso aí é perfeito, importantíssimo. Para finalizar, grupo 4, vamos lá. Quem é a relatora ou o relator? Eu acho que não foi nem escolhido, professor, com a confusão que a gente teve lá, o probleminha de confundir os grupos. Mas eu posso... Então, aqui. Então, a situação aqui é parecida com o que a gente viu no segundo vídeo que você colocou. Um professor decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial generativa de imagens para ilustrar seus slides sobre profissões do futuro e liderança. Ao digitar os comandos, ele percebe que todas as imagens geradas de cientistas e líderes são de pessoas brancas, enquanto figuras de posições subalternas ou de vulnerabilidade aparecem representadas por pessoas negras. Espera aí, só um pouquinho. O professor quer usar o ocorrido para debater com seus colegas de trabalho e com seus estudantes, mas não quer gerar gatilhos ou reforçar estereótipos. Diante dessa situação, responda: em que momento e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas professores? Então, aqui a gente sugeriu que pode usar uma oratividade, né, para fazer um debate com os colegas, para debater com os colegas, ou, aqui ainda diz, se for uma escola integral, usar a 10ª aula. Outra opção é fazer uma reunião pedagógica, né, no planejamento, durante o planejamento, ou durante um conselho de classe, para discutir com os colegas. E a ação pedagógica que o professor pode realizar, a segunda pergunta, que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir o racismo, algoritmo que se apresentou no contexto. Aí aqui as nossas sugestões. Análise crítica das imagens geradas pela IA, refletir quem aparece, quem está ausente, quais profissões e posições sociais são associadas a cada grupo racial. Roda de conversa. A IA criar o preconceito, cria o preconceito ou reproduz? Fazer uma troca de papéis, solicitar imagens de uma mulher negra, criou, um homem negro cientista, uma mulher indígena engenheira, um homem negro professor universitário, uma pessoa negra em posição de liderança política. Seria isso. Nossa, ótimas ideias, grupo. Parabéns. Acontece, às vezes a gente se confunde, né? E mesmo assim, vocês conseguiram ainda realizar o trabalho, trazendo ideias bem interessantes, né? Que colaboraram aí com o grupo. Pessoal, então agora é a hora do nosso RAF, a gente já socializou, tá? O link está aqui no chat e qualquer coisa vocês me chamem aqui.
Obrigada, gente, pelo retorno. Então, agora, pessoal, tô colocando aqui o link do Forms, tá? Que é para vocês avaliarem a nossa reunião. Muito importante a fala de vocês, muito importante aí as impressões de vocês. Era só um formulário, né, professora? Isso. Desculpa que hoje foi muito corrida aqui para mim, veio paz, aí a gente teve umas intervenções aqui, aí eu não consegui muito participar. Tudo bem, tá? Então, ó, aqui é o link do Forms, tá tudo aqui, tá, gente? Na sequência, ó, link da atividade, link do RAF e link do Forms, tá? Que é a avaliação. E eu coloquei também no mural. Então, aqui, pessoal, para finalizar o nosso encontro de hoje, é o Saiba Mais. Aqui tem um livro de sugestão para vocês. Racismo algorítmico, inteligência artificial e discriminação nas redes. Aqui tem aquele vídeo que está no nosso material sobre como os algoritmos espalham racismo e desigualdade de gênero. Vocês podem utilizar, né, com os nossos estudantes. E aqui também nós temos o link do guia, tá bom? No mais, meus queridos cursistas, excelente final de semana, que vocês tenhamos um excelente semestre, tá? E a gente se vê na quinta-feira que vem. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ótimo semestre para você também, professora. Obrigada, Carmen. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada, professora. De nada, gente. Tchau, tchau.